Dor muscular e estatina. Tá aí um tema muito importante. As estatinas, como eu disse no vídeo 13, é uma classe de medicamentos que mudaram a história da síndrome coronariana. E agora, outras especialidades já estão prescrevendo rosuvastatina ou a simvastatina, também para cuidar das placas, para além do coração, né? Placa aqui no pescoço, etc. Bom, o que acontece é que há uma queixa, às vezes, que o paciente apresenta de dor, tá? Dor muscular. Quando a gente vai na literatura e investiga uma miopatia, uma doença do músculo, que tá lesando o músculo, essa dor muscular causa uma lesão, e aí a pessoa faz até xixi vermelho, porque tá lesionando o músculo, começa a lesionar o rim, etc. É menos que 0,1% das pessoas que usam uma estatina que tem essa miopatia grave. Mesmo assim, a gente vai valorizar a queixa do paciente e vai tentar remediar a situação para ele não sentir isso. Por quê? Apesar de ser raro, muito raro, você ter uma lesão mesmo no seu músculo por causa desse remédio, a gente, dependendo da investigação, da anamnese mesmo, né? O médico vai te examinar, vai fazer a anamnese, vai entender quando é que essa dor começou, se não pode ser uma gripe, uma dengue, etc. Né? Então, a gente vai, através da anamnese, às vezes solicitar algum exame para ver se está tendo uma lesão muscular, etc. Né? Porém, eu queria, assim, tranquilizar que isso não é comum de acontecer, tá? Essa lesão, mas quando o paciente chega com a dor, então a gente vai examinar, né, para descartar isso. A gente sempre tem que descartar o pior, né? Ok. Mas o que pode ser feito para melhorar isso? A gente orienta no SUS a tomar a simvastatina à noite. Por que eu falei no SUS? Porque é mais comum passar a simvastatina no SUS, porque tem no postinho para pegar gratuitamente, tá? Rosuvastatina não tem para pegar gratuitamente. Porém, a rosuvastatina, ela é melhor, sabe? Então, em clínica particular, ou quando o paciente tem condição, a gente prescreve. Não é que não vai, assim, tô tomando um remédio ruim. Veja, entre não tomar nenhuma estatina, a estatina ela tem que ser tomada. Agora, em relação a outras classes de estatina, há classes de estatina que estão menos relacionadas à queixa de dor. Por isso que quando você tá com uma queixa dessa, você volta pro médico e reclama, ele vai tentar ver o que tá acontecendo e também pode mudar a medicação, né? Perguntar se você tem condição de comprar um medicamento, etc, né? Então, porque às vezes trocando você pode não sentir, pode melhorar para você. A rosuvastatina, ela não tem tanta necessidade de tomar à noite por causa do tempo de duração dela, etc. Agora, a questão de tomar à noite a simvastatina é uma orientação que costuma também ajudar em relação à dor. Outra coisa é que quando é difícil para a pessoa aceitar a estatina, a gente lança a mão da ezetimiba junto, de um outro medicamento junto, ou quando a gente precisa que a pessoa fique com aquele LDL bem baixo de 50,
pra gente não aumentar muito a estatina, a gente lança a mão de um outro medicamento. Porque essa dor pode estar relacionada também à dose, né? Então, a gente consegue, quando a pessoa toma uma simvastatina de 40, de 60, tantos comprimidos, ser uma dose menor quando a gente troca de classe. Então, tem que ser feito. Existe, que eu descobri estudando sobre isso, o efeito nocebo. O efeito nocebo, ele é o contrário do efeito placebo. O efeito placebo é quando a gente tá com dor de cabeça e várias coisas funcionam. Você toma um remédio e você já começa até a melhorar. E nem deu tempo do remédio passar pelo fígado e você já tá se sentindo até melhor, né? O efeito nocebo, ele é o contrário. Você começa a ler a bula, por exemplo, ou seu parente chega e fala: nossa, tomei esse remédio, ele me dava isso, ele me dava aquilo. Aí você vai ficando que nem o pica-pau, que vai murchando assim. Tem um episódio, né? Eu não sei se é do pica-pau, mas enfim. E aí você já toma aquele remédio sabendo que, assim, putz, todo mundo fala que dá dor no corpo. Aí uma dor no corpo que às vezes você já sentia, você já não quer tomar o remédio. Então, assim, isso, existe uma porcentagem aqui de 11% de efeito nocebo associado à estatina. Porém, né, por isso que você tem que investigar se você não tá com uma dor, uma outra coisa associada. Qualquer problema que você tiver com o medicamento, você tem que voltar para quem te passou. Entendeu? É uma pergunta até que fizeram, né? Ah, o cardiologista me passou estatina, senti dor, o outro médico parou. Tudo bem, o outro médico parou porque você tá sentindo dor, né? E então vamos parar. Tudo bem, não vou discutir a conduta dele, né? Ele que te viu, ele que viu seus exames, etc. Mas o ideal é você voltar no médico que te passou. É o cardiologista que te passou. Ele deve ter os motivos dele, né, de especialista, alguma coisa que ele viu na sua coronária, enfim. Você volta lá e fala, ó, não me adaptei ao remédio, né? A simvastatina, por exemplo. Ele vai passar outro. A gente vai tentando fazer de um jeito que vai dar certo. Agora, né, por exemplo, em jovem ou mais adulto, assim, não é tão comum você ver isso. Uma pessoa que tá muito debilitada, que tem pouca musculatura, ou que faz exercícios extenuantes, a gente pensar numa miopatia, né? Mas por isso que assim, tomei e senti alguma coisa, e agora, né? O que aconteceu comigo? Aconteceu que pode ter sido remédio e pode não ter sido ele. Por isso que você volta, bate lá em quem te receitou, né? E vão investigar o que foi isso. Eu conheço paciente que não tolera simvastatina, rosuvastatina, isso. Aí eles vão mapeando, eles vão controlando. Passam outro, um dia sim, um dia não, vão controlando ali o exame. Tudo depende da doença do paciente, né? Aí vai se trocando, vai se tentando fazer, ajustar para ficar bom para você. Você tem que aceitar o medicamento, ele não pode te causar mal, você tem que aceitar. Mas, por outro lado, o médico, e principalmente o especialista, ele tem que fazer uma coisa que ele sabe que é melhor para você. Então, é nessa discussão aí que a gente chega a um acordo. Por isso que medicina é 1 por 1, né? Não tem como. A gente vai sempre atender 1 por 1, ver 1 por 1 o caso, para poder ter a medida que se encaixa para você, tá certo? Se não ficou claro alguma coisa, pode falar e deixa um oizinho nos comentários, né? Faz um comentário aí fixo pro vídeo ser visualizado. Deixa o like e se inscreve.